a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, glórias a teu nome, meu Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Deus, poder de glória. Aleluia, glória sim. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que vão nos acompanhar aqui nessa live, nesse domingo, aqui no Japão. Nesse momento agora são 10 horas e 30 minutos da manhã, aqui no Japão, aqui na cidade de Hamamatsu, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Lá fora está um sol ensolarado, aleluia. Aqui no Japão está muito quente nessa época, mas glória a Deus por isso. Tudo que vier de Deus, o soberano, é para todos nós, é para Deus. Nós temos um corpo que o Senhor, uma carne, nós temos algo sobre nós que Deus nos colocou, aleluia, nessa matéria, que nós suportamos tudo aquilo que Ele criou. Só nós que suportamos, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, tudo sob medida, tudo que Ele fez, o soberano, e hoje nós vamos falar dele, aleluia, glória a Deus. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Eu já quero iniciar fazendo uma oração para nós estarmos iniciando o culto desse domingo em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, soberano, aleluia, Deus, majestade, grandeza e poder altíssimo, nós nos rendemos ao Senhor, Pai, aleluia, e pedimos permissão, Senhor, para pregar o Teu Evangelho aqui nessa nação japonesa, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Nós só temos que agradecer, Senhor, por tudo, nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito para nós e ainda vai fazer, o Senhor plano e o Seu propósito sobre a vida de cada um de nós, Pai. Mas agora, nesse momento, nós abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, Senhor, para receber a Tua doce e poderosa palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba esse culto suavemente aí no Teu trono, Senhor, meu Deus, o nosso louvor, a nossa oração, e que vidas que vamos assistir, que vamos acompanhar, Senhor, que seja tocada pelo poder do Senhor, que seja tocado pelo verbo, pela palavra do Senhor que é Deus, aleluia, e tudo seja conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, que tudo seja na direção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa nos revelar, nos ensinar a orar como convém, que Ele venha nos ensinar, Senhor, a meditar na palavra do Senhor, revelando para nós, abre as portas da revelação para todos nós e para aqueles que vão nos assistir. Que essa live, Senhor, possa percorrer todas as nações, possa alcançar vidas em todas as nações, principalmente nos hospitais, nos leitos dos hospitais, nos presídios, aleluia, nos asilos, Senhor. Que venha, Senhor, essa palavra tocar no coração dos Teus filhos, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, nós percorremos. A soberania do Senhor está sobre nossa vida, aleluia, e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso pensar somente está para o Senhor, aleluia, e tudo seja conforme a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Te peço e te agradeço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Quero cumprimentar já o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os brasileiros aí no Brasil, a nossa família linda e abençoada, a todos os nossos amigos e amigas, pastores e pastoras, aleluia, sejam abençoados aí no Brasil, em nome de Jesus, glória a Deus. Cumprimento também Japão com bom dia, Ohayou gozaimasu, que o Senhor possa abençoar toda a nossa comunidade brasileira aqui no Japão, todos os pastores e pastoras, as igrejas estabelecidas aqui, aleluia, e que esse povo possa abrir o coração para a Bíblia, a palavra do Senhor, o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, boa tarde a todos os pastores e missionários e pastoras, aleluia, e missionárias, obreiros, todos que estão envolvidos aí para ajudar essas crianças, para ajudar esse povo que tanto precisa da palavra e também do alimento
Deus abençoe vocês, que o Senhor possa derramar as bênçãos sem medida a vida de vocês, e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar todos vocês, e nós já vamos dar a introdução ao culto com a pastora Glória no Salmo 129, no versículo 1 ao versículo 8. Quero que você abra a sua Bíblia agora, o seu celular, seu iPad, lá em Salmo 129, versículo 1 ao versículo 8. Hoje, irmãos, o nosso culto, o nosso tema é Deus é soberano, hoje, amanhã e para sempre. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir então em Salmo 129, onde diz assim: recordação de libertações, cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade. Me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, aleluia, minha esposa. Mas, irmãos, glória a Deus. Como o nosso tema hoje é Deus é soberano, aqui em Salmo 129 ele já diz a respeito, aleluia, da recordação das libertações. Quantas libertações você teve, quanto que o Senhor te libertou em certos caminhos que você estava, caminhos tortuosos, caminhos que estavam para que você caísse numa armadilha do diabo, mas o Senhor te livrou pelas mãos dele poderosa. E se nós vemos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 4, que diz assim: mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sião era Jerusalém, aleluia, cidade santa do Deus Todo-Poderoso que o escolheu. Então, irmãos, fique firme, fique com esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que nós podemos contar. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no Antigo Testamento, que é lá em 1 Crônicas, em nome de Jesus, aleluia. Você vai abrir a palavra do Senhor em 1 Crônica, versículo no capítulo 29, a partir do versículo 10 ao versículo 22, nós vamos meditar na palavra do Senhor, na oração de Davi, aleluia. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10 ao versículo 22, e depois nós estaremos passeando na palavra do Senhor, aleluia. É maravilhoso nós passearmos na palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, porque esse aqui é o nosso manual da nossa salvação. Não existe outro caminho você percorrer a não ser esse caminho da palavra de Deus, para nós conseguirmos, para que nós possamos ter o direito e para que nós possamos entrar no reino de Deus, a nossa salvação. A palavra do Senhor diz assim, aleluia, nessa oração de Davi, a partir do versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra.
Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos a teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Então disse Davi à congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Todo dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifício em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. O Senhor está nos mostrando aqui, aleluia. O Senhor está nos mostrando aqui realmente a oração de Davi. Davi que era segundo o coração de Deus, assim como ele conta com você, para que seja o segundo o coração de Deus. Deus é soberano. Nosso tema hoje é Deus é soberano. Deus sempre vai ser soberano, irmão. Deus sempre vai ser o nosso Deus. Não vai existir homens na terra que você possa adorar, que você possa contar, que você possa depender. Você tem que depender somente de Deus. Aleluia. Ele é espírito, mas ele é real. Você entende isso? E você sabe que existe isso? Ou você só fala da boca para fora e vai viver nesse mundo aí de qualquer maneira, de qualquer jeito, aleluia, e não dando essa atenção completa, como Davi está falando nessa oração, para o Deus Todo-Poderoso. Você ora todo dia, eu sei disso, eu sei que você é crente, eu sei que você vai na igreja, mas você, quando sai da igreja, lá fora, quando você tem encontro com os ímpios, quando você tem encontro com os homens, quando você está lá nas coisas materiais, seus olhos estão enxergando tudo, e tudo isso te satisfaz, tudo isso faz com que você tenha o desejo de conquistar, de viver, de fazer, de estar ali, aleluia. Mas nunca se esqueça, por onde você andar, aleluia, por onde você caminhar, por onde você estiver, por onde você for, você será limitado a tudo. Você tem que ser limitado a tudo. O único que você deve orar e buscar e se entregar é esse Deus soberano. Esse Deus soberano que existe em nossas vidas é aquele que você não pode esquecer um segundo da batida do teu coração.
É aquele que você não pode deixar de lado de forma nenhuma. Nada pode se satisfazer e nada também pode te prender. Nada pode ser soberano na sua vida. E muitas coisas que nós vivemos hoje, a luta, a corrida pelo poder, a disputa pelo poder, aleluia, nos traz e deixa com que nós esquecemos dessa parte da soberania de Deus, que Ele está na sua vida. Porque você pensa o quê? Quando você envelhecer, você pensa que alguma coisa ainda você vai poder fazer? Né? Então, a nossa vida é peregrina aqui nessa terra. E se nós somos peregrinos aqui nessa terra, o que nós temos que fazer? A soberania de Deus na sua vida, em tudo que você fizer. Porque tudo dará certo, tudo será maravilhoso. Deu tão certo para eles que eles fizeram o holocausto. Primeiro, aleluia, fizeram as oferendas. Primeiro entregaram para Deus. Isso é uma soberania, é você ter Ele como soberano na sua vida. Você entregar para Deus o culto, a oração. E não perder tempo. Nós estamos perdendo muito tempo. Nós estamos sentando, esperando, olhando as mensagens. Nós estamos perdendo muito tempo. E deixando de adorar um Deus soberano. E achando que já está tudo certo. Achando que já estamos lá no céu. Achando que nós já estamos lá. Não, ainda falta muito. Ainda falta muito para que você entenda e coloque no teu coração que Deus é soberano na sua vida. Enquanto você não entender isso, você não colocar isso no teu coração, como Davi fez, aleluia, você não vai superar as coisas desse mundo como deveria superar. E Davi ainda pede, Davi já estava envelhecendo. Davi já está envelhecendo e ele já coloca nas mãos de Deus o seu filho Salomão. Aleluia. A importância de nós colocarmos nossos filhos nas mãos de Deus. A intercessão, a oração, aquilo que nós pregamos ontem aqui, a respeito da intercessão por todos eles. Não podemos esquecer em nossas orações a intercessão por nossos filhos, pela nossa família. E aqui Davi está fazendo essa oração justamente, mas primeira coisa ele engrandece a Deus. Bendito Senhor. Eita Deus. Aleluia. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação, perante todos, ele louvou e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Por que ele falou de eternidade e a eternidade? Por que ele falou? Porque nós vivemos isso. Nós nascemos e nós estamos na eternidade. Estaremos só de passagem. Aqueles que te criou, que é o nosso caso, que é o meu caso, já se foram. Pai e mãe já faleceu, já se foi. Irmão mais velho já se foi. Então todos eles, aleluia, então é de eternidade em eternidade, nós sabemos disso. Agora, você pensa e analisa que não pode perder tempo, que tem que correr atrás das coisas, tem que correr, fazer isso, fazer aquilo, fazer. Vou te explicar uma coisa, vou te falar uma coisa de imediato. Deus não falou para que você faça sacrifício na terra. O que é fazer sacrifício na terra? Você ficar preso às coisas da terra. Ele quer que você fique preso nas coisas do reino, porque é para lá que você vai se merecer, é para lá que você vai se dar atenção, é para lá que você vai, se você ora e entrega nas mãos dele, é para lá que você tem essa eternidade, é para lá que ele quer que você entenda e ande com ele. A soberania dele é para isso. Não tem ninguém mais soberano. Os poderosos que são os poderosos já estão se rendendo a Deus. Aleluia. Nós temos um exemplo magnífico agora, né? Do presidente Trump, que ele é um homem que o país é o soberano. O país é o soberano, mas ele se entrega a quem? Todas as reuniões dele
ele faz um culto antes a Jesus. Todos falam para ele que ele é soberano, mas ele fala assim: eu não sou soberano, quem é soberano aqui é Jesus Cristo. Você está vendo o reconhecimento? Agora, por que Deus colocou ele lá? Por que Deus colocou ele lá? Porque pode contar com ele para acabar com todo o exército do mal, da maldição, da perseguição. Então Deus cada vez dá mais poder, cada vez ele vai entregando mais, como ele fez com Davi. Davi conquistou todas as terras, conquistou tudo. Davi tinha 600 mil quilos de ouro, mas o que ele foi fazer? Ergueu o templo. Você está recolhendo dinheiro para você está recolhendo um monte de coisa para você está fazendo o que para Deus? Então, ele recolheu, ganhou tudo, ganhava as guerras. Davi ganhava as guerras, pegava todos aqueles despojos e colocava tudo no local. Esse ouro, essa prata, esse cobre, essas coisas é para construir o templo de Deus em Jerusalém. Era isso. Ele dava a vida dele, ele punha a vida dele em risco para construir o templo de Deus. Hoje em dia o povo não pensa mais nisso, na soberania de Deus, pensa só em si, e não pensa no próximo, não pensa nas coisas de Deus, não pensa em melhorar as coisas de Deus, não pensa em investir nas coisas de Deus, na soberania dele. Estão tão assim, para lá e para cá, tão pensativos nas coisas que tem que fazer para que possa ter um conforto, que acaba esquecendo das coisas de Deus, da soberania dele na sua vida. Você dá mais atenção para as coisas de hoje que estão acontecendo, porque você tem uma maquininha na mão que mostra ao mundo inteiro, então fica mais nessa situação do que você olhar para o soberano e falar: Senhor, me perdoe, mas se eu puder, se o Senhor estiver com os olhos sobre mim, sobre a minha família, que nós possamos entrar no teu reino, se assim o merecemos. Teu Senhor, versículo 11, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Aleluia. Você quer melhor que isso? Você quer que, se você crê na Bíblia, na palavra do Senhor, aqui é Antigo Testamento, se você crê na palavra do Senhor, a palavra do Senhor é de Gênesis e Apocalipse, você lê e acreditar. Então, se Ele é soberano, se Ele é o nosso Deus, se a riqueza e glória vem de Ti, olha aqui, versículo 12, riquezas e glória vem de Ti, tu dominas tudo, sobre tudo, nas tuas mãos a força, poder contigo está engrandecer, e a tudo dá força. Quando você investe no reino de Deus, quando você reconhece Ele, nada te compra, você não tem dependência de nada, e quando você investe no reino de Deus, você enxerga, aleluia, a sua entrada no reino, na vida eterna, aleluia. Talvez você não dê importância agora, talvez sua cabeça está tão assim, preocupada com tantas coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer, que você já está algemado com as coisas do mundo. Você já está algemado, porque você botou na tua cabeça que a dependência das coisas do mundo, que te compra, que faz você escravo a eles. Por isso, se você corre atrás de um monte de coisa, porque você acha que isso aí é a soberania, você acha que isso aí é você ser grande, é você ser reconhecido, não. Esquece, ninguém vai te reconhecer, vão te sugar até a última gota de sangue, vão te sugar até a última gota de sangue, e quando você cair, ninguém vai estender a mão,
É dessa forma. E quando você está de pé, que você pode fazer, porque Deus te dá força, e Ele espera você ficar sempre de pé para você reconhecer Ele, aleluia. Não, aí você vai até o final, quando você tiver a última gota de sangue, aleluia. Analisa bem, pensa bem o seu corpo, o que você está passando, o que está acontecendo com você, a dependência de remédio, a dependência disso, aquilo. Por quê? Porque você não olha para o soberano. Você não entregou ainda o amor supremo. Não entregou ainda. Porque o que nós deveríamos fazer de correria para Deus, como Davi fez, nós fazemos com o mundo. Parece que nós temos uma dívida com o mundo. Parece que nós temos uma algema com o mundo. Aí nós colocamos na nossa cabeça que nós precisamos fazer isso para poder resolver as coisas do mundo. Você percebeu como você fica algemado com o mundo? Com os impostos, com isso, com aquilo? Então, Davi fala aqui nessa oração, versículo 14, porque quem sou eu? Você devia perguntar isso para você também. Quem sou eu? Eu também me pergunto. E você que está nos assistindo também. Quem sou eu para ajudar meu irmão? Quem sou eu para perseguir meu irmão? Quem sou eu para ficar trabalhando trabalho de escravo? Quem sou eu para ficar fazendo as coisas que não agrada a Deus? Quem sou eu para não ter tempo para a casa de Deus, para Deus, que deveria ser na plenitude? Quem sou eu? Ele fala, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Aleluia. Porque antes disso, no versículo 13, ele fala assim, agora pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque, versículo 12, ele fala assim, riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então Deus vai te dar riqueza ou alguma coisa que você precisa, se você tiver Ele como soberano na sua vida. Se você não tiver, esquece. Por isso que ele fala no 13, Davi, agora pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Você não tem permanência na terra. Parece que nós ainda não acordamos. Queremos viver minuto por minuto, hora por hora, as coisas da terra. A soberania de Deus, quando ela entra na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo muda. E quando há uma mudança, tem que haver uma permanência nessa mudança. Não é hoje eu sou uma coisa, não é hoje eu faço isso, amanhã já não faço mais. Porque eu não tive tempo. Se você quer se interessar pelo soberano de Deus, larga tudo quando chegar a hora dele. Quer ver o que Davi fala a respeito disso? Quando ele fala que nós somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, aleluia, como a sombra são os nossos dias, como a sombra são os nossos dias,
sobre a terra e não temos permanência, olha o versículo 16: Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Aleluia. Tudo que eu recebo de Deus, até essa vida, até esse respirar, até essa saúde, eu agradeço ao soberano. Eu entrego a Ele, mas eu não deixo nada me dominar na hora dele. Eu não deixo nada para trás. Eu não fico esperando alguém me chamar ou alguém tomar uma atitude. Não, eu estou lá. Eu já vou lá. Porque eu tenho um compromisso com o soberano. Eu tenho um compromisso com Ele. Ele me entregou tudo, essa vida, essa saúde, essa família maravilhosa, esse local. Ele me entregou meu trabalho, Ele me entregou isso, aquilo. Quando chega a hora dele, eu tenho que ir lá prostrar sobre Ele. Porque Ele, pelo menos você que é crente, tem que entender isso e carregar isso no teu coração. Não amoleça não no meio do caminho e não acha que Ele está na sua vida porque você faz algumas coisinhas, que você vai pensando assim, não. O soberano, Ele quer você 24 horas com Ele. Sabe aquele louvor do Fernandinho? Sei que tem ciúmes de mim. Está me ouvindo? Ciúmes. Você muitas vezes tem ciúme até das suas coisas materiais e não tem ciúmes de Deus, do soberano, meu Deus. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é de toda a tua. Bem sei, versículo 17, vamos ver se nós estamos sabendo também. Bem sei, serve para mim também. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Meu querido e meu amado, ofertas voluntariamente não é só dinheiro, não é só comida, não é só não, é a tua presença. É a tua presença. Então, não falha com o soberano. Conselho que eu dou, não falha. Siga uma linha com Ele. Você quando ora, você fala isso, aquilo. Senhor, sempre vou te adorar, te glorificar, te exaltar. Você louva isso. Sempre eu vou. Você fala com Ele, você começa a se entregar, você começa a falar. Mas no momento que Ele mais conta com você, você não está à disposição. Não está à disposição. E aí ele continua, versículo 18: Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, que é o filho dele, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos
fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Aleluia. Davi recolheu todo o dinheiro, tudo que precisava para fazer o palácio para Deus, o templo para Deus. Só que ele passou para o filho e pediu para Deus para que desse sabedoria para Salomão, para que desse integridade para Salomão, compromisso para Salomão. Aleluia. É isso. Aí nós falamos assim: não, Deus me ama, te ama, claro, sem dúvida nenhuma. Eu vou na igreja, sim, sem dúvida nenhuma. Eu oro, eu busco, eu estou na palavra, eu reconheço que Deus é na minha vida, sem dúvida nenhuma, sem problema nenhum. Claro que Ele faz o compromisso com Ele. Deus não é tão assim bravo, para que se eu deixo de fazer uma coisinha, eu peço perdão, aí não há problema. Sim, sem problema nenhum. Mas se você pede perdão com frequência, Deus pensa: o que será que está acontecendo? Será que realmente ela está entendendo a palavra de Deus? Ou ele está entendendo a palavra de Deus? Que eu até antes eu fulminava, aqui no Antigo Testamento eu fulminava o povo, eu acabava com o povo, tinha que caber com água lá em Gênesis, que o povo se dava em pecado e fazia pecado. Sodoma e Gomorra caber com fogo, então Deus não aguentava mais. E entre Malaquias, entre Malaquias e Mateus, ele ficou 400 anos em silêncio, porque ele não sabia mais o que fazer. Se eu tiver um povo, eu vou ter que destruir, porque só vive no pecado, só vive perseguindo. Então eu preciso ter alguma coisa para que esse povo saiba que eu existo. Chegou o Espírito Santo, Jesus e ele. Alguém tem que descer lá e mostrar que nós temos aqui em cima a vida eterna. Nós temos uma coisa que aguardando eles lá embaixo, e eles não estão entendendo ainda, não chegou neles ainda. O filho se prontifica: deixa que eu desço lá, pai, deixa comigo, eu vou lá. Se dispôs da glória dele para descer aqui, para mostrar para você e para mim, aleluia, que todo o sofrimento que ele passou na cruz, todo o sofrimento, todo o sangue que ele derramou na cruz, é para nós ser salvos pela graça. O véu rasgou de cima para baixo para você ter um contato direto com o Pai. O Pai se alegrou, o Pai e o Filho aguentou toda a humilhação, ele aguentou tudo naquela cruz, por você e por mim. Aí ele chega e mostra para os seus discípulos: olha, é assim, vai ter isso lá em cima. Meu Pai mandou aqui para vocês poderem saber disso. Aí ele passa por tudo isso, os discípulos: meu Deus, foge tudo. Porque eles não queriam isso, eles queriam justiça, eles queriam guerra, eles queriam acabar com tudo. Eles queriam que chegasse alguém com uma espada, um lutador, sei lá, para cortar a cabeça dos romanos. Mas ele não veio para isso. Ele veio para chamar todos para o reino. Errado ou certo, ele queria que todos se convertessem para ir para o reino. Né? Olha que coisa VIP, olha que coisa maravilhosa, olha que tremendo. Você não vai ficar nessa terra. Se você andar nos estatutos do Senhor, guardar os mandamentos dele, você vai subir para a vida eterna. Você quer isso para você? Agora, se você continuar nessa mesmice, achar que aqui a terra é o fim, morri, que nem muitos pensam, eu morri e acabou, não existe outra vida, então siga o teu caminho, não tem problema nenhum não. Mas nós, crente
da Assembleia de Deus Pentecostais clássica, nós pensamos e analisamos a Bíblia junto com os pesquisadores, que realmente nós temos uma vida após essa. Porque muitos que foram até lá e voltaram, trouxeram testemunhos também. E assim nós cremos. E assim nós sabemos que nós só estamos peregrinando essa terra. Aleluia. Ele deixa o palácio, o templo para o seu filho construir. Versículo 20: então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Já falei, é oração, louvor. Você não está acreditando. Não precisa acreditar em mim, não. Sou um ser humano igual você que está nos assistindo, igual você que está na igreja. Não precisa acreditar em mim, não. Mas acredita pelo menos na palavra de Deus. Aleluia. Não olha para os meus defeitos, não. Aleluia. Eu também sou um pecador, fraco, e preciso da misericórdia de Deus. Mas olha para Deus, olha para a palavra, leia a palavra e viva ela, anda nela. Aleluia. Essa é a minha missão aqui na terra, essa é a minha missão aqui nessa igreja, essa é a minha missão nessa nação. Ele disse a toda a congregação: louva ao Senhor, adore o Senhor. Versículo 21: ao outro dia trouxeram sacrifício ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifício em abundância por todo Israel. Como Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, então não precisava fazer mais sacrifício de animal inocente. Jesus já fez na cruz por todos nós. Pela graça nós estamos salvos. Nós já estamos no lucro. Nós já temos a graça. Mas essa graça, ela tem que se manter. Para ela se manter, você tem que andar com o soberano. Essa graça tem que manter com você. O seu soberano, por que soberano? Por que o soberano, quando o filho sobe e pede para ele: manda um igual a mim lá embaixo, para eles não ficar órfãos? Sabe quem está com você para te convencer do juízo, da justiça, do pecado? E disso que nós estamos falando aqui, a soberania de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui com você, está aí com você que está nos assistindo. Quer conhecer melhor o reino de Deus? Quer conhecer de melhor a soberania de Deus? Abraça esse Espírito Santo. Anda na intimidade com Ele, para você ver. Ele tem dons para te dar, para você ser usado, uma série de coisas. Mas para isso você tem que criar um tempo. Para isso você tem que ter um tempo para Ele. Todos os dias, todo momento, toda hora. Você tem que ter um tempo para Ele. Você tem que andar com Ele. Não é meia horinha de oração, não, e um dia só para Ele, não. Todos os dias tem que ser para Ele. Eu entendo a correria dos dias de hoje, eu entendo a correria das coisas, mas você pode ver que isso aí é um plano do Satanás mesmo, né? Essa correria, essa coisa que nós ficamos escravo do sistema, escravo disso, daquilo, do nosso salário que é pouco, né? Então é isso. Você sai do seu país para vir trabalhar no país aqui que dá um salário melhor, para você comprar as coisas lá, é tudo isso. Tudo isso não é nada mais, nada menos de nós estarmos algemados com Satanás. Porque ele que leva você a isso, a não deixar você ter
tempo com Deus, o soberano, uma entrega. Antes os pastores precisavam trabalhar para manter a igreja, não. Agora o pastor tem que trabalhar para manter a igreja. Porque o povo não confia mais, não acredita mais. Está todo mundo vulnerável. Até os anos, acho que 70 ou mais um pouco, até os anos 70 ainda se mantinha as igrejas, mas agora dificilmente. Mas Deus é Deus, sabe todas as coisas, e nós vamos seguir em frente. Versículo 21: ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1000 bezerros. Já falei a respeito disso aqui. Versículo 22: comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijos. Aleluia. Comunhão entre os irmãos, comunhão entre os da fé. Comeram e beberam e regozijaram ao Senhor, porque tudo isso, essa oração que Davi fez, para mostrar para eles que Deus que entregou tudo, reconhecendo que Deus que entregou tudo. E às vezes a gente reconhecemos que é por nós mesmo que fizemos isso. Esquece isso. Você só está de passagem, só peregrinando aqui. A inteligência que você tem de você estar fazendo alguma coisa, aleluia, dê glória a Deus por você estar fazendo algumas coisas que Deus te deu de inteligência, aleluia, que Ele mantenha isso e que você se mantenha por causa dele. Agora você tem que reconhecer Ele, que Ele é o soberano. Então toda a inteligência que você tiver, aleluia. Por exemplo, a minha filha Bruna é cabeleireira, inteligência, trabalha por conta, né? A pastora tem 3 empregos, né? Inteligente. Eu tenho um emprego, agora comecei a fazer um estudo, mexo com ar-condicionado, inteligência que Deus deu. Aleluia. Troca disso aí, nós temos o recurso, o dinheiro para pagar nossas contas e viver, se alimentar, tudo, porque tudo agora você paga. Antes você plantava para comer. Eu sou do tempo ainda que plantava para se comer. Minha esposa também. Mas hoje as outras pessoas têm que pagar para comer. E saber o que você vai comer, porque você nem sabe mais o que está comendo. Não é assim? Então virou um comércio tudo. Até dentro das igrejas tem comércio. Então nós temos que ficar atento a isso. E não deixar, pelo menos a igreja, virar comércio. Não podemos deixar. Estou dizendo dentro da igreja. Então o que nós temos que fazer é o seguinte: tudo que for feito na igreja é para Deus, é para o Senhor, como tem feito. A Daya Motos está aqui, mas ela ajuda a igreja. Então nós temos que pensar nisso. Salomão fez a mesma coisa. Davi fez a mesma coisa. Você está me entendendo? Então, para não misturar as coisas, para que nós possamos entender melhor, abre lá comigo, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Abre lá comigo, 2 Samuel 7, versículo 22. 2 Samuel 7, versículo 22. Eu sei que é um pouco cansativo, está muito calor, vocês ficam só sentados aí, fica meio calor, mas aguenta um pouquinho que Deus vai abençoar. 2 Samuel 7, 22. Conseguiram achar? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, grandessíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmo temos ouvido. Aleluia. Esses versículos é para engrandecer a nós e para nós aproximarmos mais de Deus.
Estamos sempre na presença do Senhor. Vamos para outro versículo, Jeremias 32, 17 a 19. Jeremias 32, 17 a 19. Jeremias 16, 17 a 19. Deixa eu ver aqui. Jeremias, 32. Jeremias 32. Acharam aí? Jeremias 32, de 17 a 19. Jeremias 32, 17 a 19. Versículo, né? 17 a 19, vamos ler. Glória a Deus. O cabeçalho diz assim: Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Jeremias era um profeta que Deus escolheu. Ah, Senhor, versículo 17: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma que é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com os milhares e retribuis a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Amém? Deu para entender esse último versículo aqui? Vou ler de novo, 19. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um o seu proceder, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. É o que nós estamos pregando até agora. Aleluia. Abacuque 3,19. Abacuque 3,19. Abacuque 3,19 também é uma oração de Abacuque. Aleluia. E no versículo 19 já é o final da oração. Abacuque 3,19. Abacuque 3,19 diz assim: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Aleluia. Então nós reconhecemos esse Senhor dessa maneira: é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar. Então o que nós estamos procurando em Deus é que Ele realmente nos abençoe. Mas para que Ele venha nos abençoar, nós temos que entender que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é soberano, que Ele é o Deus da minha vida, que Ele é o amor da minha vida, que Ele é tudo para mim. E eu não posso decepcioná-lo. E se eu não posso decepcioná-lo, eu tenho que estar... Sabe aquele amigo quando te liga, você atende na hora? Ou então o teu filho, ou então a tua esposa, o teu marido, que você atende na hora. Por que você atende na hora? Porque você tem uma intimidade com ele. Não é isso? Sabe o teu patrão quando te liga, você atende na hora? Por quê? Você depende dele. Do salário, do trabalho que ele te passou.
Não é verdade? Sabe quando o pastor te liga e você não atende ele? Ou quando a ovelha liga para o pastor não atende? Porque ele não é o seu soberano. Quem é o soberano você é Deus. Agora, por que você atende seu filho, seu marido, sua esposa, seu patrão? Porque há uma ligação. Com o patrão é financeiro, com o filho, com a esposa, com o marido é intimidade. Com Deus é tudo isso reunido, a soberania dele. É a sua dependência financeira, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é mais que qualquer um ricão que tiver por aí. Não tem tanta riqueza, é só você olhar para o tamanho do mar que ele criou, a lua, o sol, as estrelas. Ele coloca a terra como está com seus pés. Aleluia. E a tua esposa, o teu marido, o teu filho, é a mesma intimidade que você atende, você deveria atender a Deus. Você tem que ficar com essa intimidade com Deus. Por quê? Você acredita, confia, quer ajudar, você está à disposição. Dependendo a ligação, ou o e-mail, ou qualquer coisa, a mensagem, você já quer socorrer. E a mesma coisa o filho. E a mesma coisa o marido e a esposa, o pai e a mãe. Ligou, já quer atender. Por quê? E quando não, olha, presta atenção. E quando não vai atender, manda algo que está fazendo que não pode largar agora. Não é assim? Você não dá assim uma explicação? Para Deus é a mesma coisa. Soberano é a mesma coisa. Porque se você manda uma mensagem para a pessoa que é da teu meio, da família, tudo, a pessoa não responde, como é que você fica? Chateado, né? Por que não respondeu? Mas se você já sabe, provavelmente, que está fazendo tal coisa e não pode atender agora, você vai pensar e analisar que aquilo ali realmente está fazendo algo, então não pode me atender. E com Deus é a mesma coisa. Você ora por ele, não sei o que, ele não vai te dar aquilo naquela hora ali, porque não é momento de você receber, não é momento de você ter. Porque ele conhece os caminhos do teu coração. Esse soberano aí que nós estamos falando, esse Deus Todo-Poderoso, essa majestade, essa grandeza, esse poder. Você já pensou nisso? Nada é mais importante do que o soberano na sua vida. Jesus, quando estava ensinando o povo, chegou um pessoal ali do lado dele assim e falou assim: Jesus, o seu pai, seus irmãos, a sua mãe e seus irmãos estão aqui fora, quer falar com você. Ele falou assim: quem é meus irmãos e minha mãe, se não são esses que estão ouvindo as coisas do meu pai? E uma outra passagem dele fala assim: eu trouxe espada para dividir, se possível, até a família. Eu trouxe espada para dividir a família. O que ele quis dizer isso aí? Que o reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso, quero que você entenda isso, hein? O reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, é a primazia, é a primícia da sua vida. E a salvação individual,
Então você tem que correr atrás dela. E você que está mais crente, e você que está mais ligado com a intimidade de Deus, Ele vai te usar para que você leve aqueles que estão junto com você. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que carregar sobre nós. Você pode até pensar diferente, mas o que eu estou pregando justamente é isso, para que você possa entender. Vamos lá em Isaías 40 agora, para você entender melhor agora o que eu estou falando. Isaías 40. Você que está nos assistindo também, Isaías 40, no versículo 10 ao 12. Isaías 40, versículo 10 ao 12. Isaías 40, do versículo 10 ao 12. Já começa o cabeçalho assim. Acharam? Isaías 40 diz assim, o cabeçalho: o Senhor vem. Você está esperando o Senhor? Eu estou esperando. Você que está nos assistindo, está esperando o Senhor? Amém. Então, do 10 ao 12 diz assim: eis que o Senhor Deus virá como poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Meu Deus! Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. 12. A majestade do Senhor, quem na concha de sua mão, mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Até aqui. Quem será que fez tudo isso, se não foi o Supremo Deus Todo-Poderoso? Nenhum de nós fizemos isso. Nenhum de nós conseguimos fazer isso. Paulo fala que a pessoa pega as águas do mar com as suas mãos e as águas escorrem pelas mãos. Procura segurar as águas com as tuas mãos para você ver se elas escorrem pelos teus dedos. E ele fala: eu vivo não por essa água que está em suas mãos, que é muito pouco. Eu vivo pelaquela mansidão das águas do mar. Por que ele quis dizer isso? Ele vive por aquilo que Deus criou, não é por aquilo que eu domino. O que eu domino não vai ficar comigo. Aleluia. O sacrifício que vocês estão falando de ficar nesse calor, ouvindo a palavra de Deus, Deus já está olhando para vocês diferente. É isso. Então tudo isso, Deus vê em nós. Tem pessoas que se viria nessa hora, nesse momento, estava achando ruim, ia sair comentando: nossa, está quente, está calor, estou derretendo, não vem mais aqui. Perdeu a bênção. Eu entendo que tudo das coisas de Deus que Ele criou é suportável, porque se nós não suportássemos, não estaríamos nessa terra. Então tudo nós conseguimos suportar, e tudo Ele nos dá para que nós venhamos a suportar. Por isso que você não precisa ter medo nem receio de estar fazendo as coisas de Deus.
E eu agradeço a Deus pela presença de vocês que estão nos assistindo e de vocês que estão aqui na igreja, que são duas princesas de Deus, minha esposa e minha filha. Não precisa de mais ninguém. São convertidos, não perdem um culto. Então tem que ser gente assim, gente que tem compromisso com Deus, gente que não importa, não olha a temperatura, não olha nada, já vão para cima e fica, espera acontecer. É 1h30 de culto, então vamos ficar lá, vamos ouvir a palavra, vamos sentir a palavra entrar, a espada do Senhor entrar, a correção. E com isso eu vou aprendendo cada vez mais, com isso eu vou guardando no meu coração. Eu ouço essa palavra e fico já na minha mente, porque você está ouvindo, você está quieto, você está só observando, e a palavra está entrando, e está mudando algumas coisas que talvez você pensava diferente, mas agora você pensa como está escrito na palavra, porque a palavra está sendo pregada, e você que está nos assistindo também. Aleluia. Se você soubesse o calor que está aqui no Japão, e o calor também que está, até aqui na igreja temos 3 ar aqui, mas não dá conta, os ventiladores também não dá conta, e estamos aqui. Isso que é importante. No domingo, 10h30 da manhã, um calor desse, eles podiam estar no rio, na praia, fazendo churrasco, podiam estar lá se divertindo com os amigos, tudo, só de shorts, tranquilo, sem problema nenhum, mas estão aqui primeiro Deus, e depois as coisas que Ele criou. Aleluia. É isso que eu falo, a soberania primeiro tem que ser respeitada. Se você faz isso, é que nem de manhã você faz o seu devocional, lê a palavra do Senhor, um versículo que você lê de manhã, você faz um devocional, você tem que tirar um tempo para isso. Tem que ter um cronograma na sua vida, que tem que ser estabelecido isso. Primeira coisa, uma oração antes de você levantar. Ajoelha no teu colchão aí, a hora que você levantar, fica deitado não, ajoelha no colchão e já faz uma oração agradecendo, e depois você vem para o devocional. Aleluia. A pastora põe devocional de dia e de noite, está aí nas redes sociais. Tem tudo na mão. Não tínhamos nada antes, e nós fazíamos. Agora que nós temos tudo na mão, não fazemos? É agora que nós temos que fazer. Enquanto você vai no banheiro, você leva seu celular, você lê um devocional lá dentro. Eu não, eu gosto de vir aqui, além de eu ler lá no banheiro o devocional, ainda eu leio aqui na palavra aqui, na palavra. Então, meu amado, para que você seja bem sucedido aqui nessa terra, e para que Deus olhe para você, o soberano comece a olhar para você diferentemente, comece a fazer isso. Não te custa nada, não custa nada. Não levanta já pensando, tem que fazer isso, fazer aquilo, meu Deus, tem que pegar o carro ali, tem que fazer. Não, para primeiro, pega 10 minutinhos e já faz isso. Depois você sai correndo, vai mexer com tudo, tem que fazer isso, tem que fazer um café, fazer isso, está correndo, né? Falar com a esposa, falar com o filho, falar isso, atender o telefone, tudo. Antes de tudo, primeiro o soberano. Depois as outras coisas Ele vai acrescentar, meu irmão. O primeiro mandamento é esse. Por isso que Ele está falando, guarda meus mandamentos. O primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Você sabe o que é amar? Amar é que nem você encontrar sua esposa a primeira vez, de dar aquele frio na barriga, aquele piscar de olho assim que você fala, meu Deus, é ela. Ou então ela olha assim para ele, é ele. Às vezes você está esperando um príncipe, cheio de dinheiro, carrão,
casa, ricão, né? Mas você vai olhar assim só com interesse. Você olha assim, mas não toca, não mexe. Mas aí quando você encontra a outra metade da laranja que Deus mostrou para você, você pisca os olhos, dá o frio na barriga. Você fala, é ele. Mas coitadinho, está tão ruinzinho. Mas eu vou ajudar ele a se levantar. Ele vai ser o meu esposo. Eita Deus. Ela vai ser a minha esposa, mãe dos meus filhos. É isso, irmão. É isso que o soberano faz. Aí o seu casamento dura a vida inteira. O meu e da minha esposa, da pastora aqui, já temos 36 anos casados. 2 filhos abençoados, maravilhosos, estão casados também com filhas maravilhosas. Então, meu querido, meu amado, é assim que Deus faz. Você quer isso para a sua vida? Primeiro o soberano. Não adianta sair por aí procurando tudo. Não, irmão. Espera que vai aparecer. Se você tiver com o soberano, aparecer aquela que vai trazer a bênção. Ou vai aparecer aquele que vai trazer a bênção para a sua vida. Então tudo que nós fazemos e colocamos o soberano em nossas vidas, primeiramente, aleluia, tudo pode acontecer. É a mesma coisa, como diz o segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então é aquele que você olha na rua, não tem mais jeito, aquele que pode ser e você possa ajudar. Às vezes uma roupa, comprar um bentô, uma marmita, quem chama de bentô, comprar um pão, pegar um pão, um alimento, tudo isso, irmão, Deus está olhando. E agora você não está fazendo para que Deus olhe, você está fazendo porque você é tocado. Se você fizer alguma coisa com interesse para que você alcance o soberano, pode esquecer. Agora, se você faz, ou então você faz para se aparecer, pode esquecer também, viu? Deus não faz nada para que você venha se aparecer. Ele não vai olhar para você. Agora, se você faz de todo o teu coração, porque o soberano tocou na sua vida. Quando eu falo soberano, eu estou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Tocou na sua vida, acabou. Não perca tempo, não deixe para depois. Faça, porque Ele está falando com você. Faça, não pense 2 vezes. Deixa que quem quer criticar, quem quer falar, mas faça. Aleluia. Sabe por quê? Se a salvação é individual, Ele tocou na sua vida para você fazer, então você pega e faça. Ninguém pode interromper. Você pode até comentar. Eu tive uma experiência muito grande ontem, tremenda. Eu e minha esposa, né? O sogro do meu filho mais velho chega com dor na coluna, com problema na coluna. Por quê? A mãe dele faleceu esses dias e ele pegou o caixão do outro lado, só que como era a escada descendo assim, ele pegou todo o peso, veio sobre o peito dele, porque não dava para sair pela porta, e a coluna dele saiu fora do lugar. Ele está andando, não está conseguindo andar. E onde nós fizemos uma comunhão no Rio, eu e minha esposa e o casal, e a outra minha filha, que casou com meu filho, e lá nós vimos que ele estava não conseguia nem comer direito, porque a dor da coluna é terrível, e ele está com essa dor. Nós fomos no velório também.
Mas, e ali ele quer essa dor, quando nós vamos lavar as coisas na água lá para nós já virmos embora, a minha esposa, a pastora, falou assim: vamos fazer uma oração na coluna dele? Só que ele não acredita. Eu falei para ele: mas será que ele vai aceitar? Ele não acredita. Mas o Espírito Santo tocou tão poderosamente na pastora, que eu falei isso aí, ela falou assim: não, mas ele aceita sim. Eu fiquei na minha, que às vezes a pessoa se constrange com essas coisas, mas eu aprendi que não tem que perder tempo não. Aceitando, não aceitando, você tem que oferecer, você tem que falar. E ela, lavando os trem, nós estávamos para vir embora já, quando nós fomos fazer a rodinha para se despedir, ela pegou e lançou sobre ele. O Espírito Santo ficou voltando, e é assim que ele faz. O senhor aceita uma oração, nós fazendo para a sua coluna, está doendo? Ele pensou, baixou a cabeça, ela aproveitou e falou mais docemente: uma oração é bom, vai fazer bem. Aí ele: tudo bem. Você está entendendo? E ele aceitou, e nós fizemos a oração para a coluna dele, e ele aceitou. E eu contei meu testemunho, que eu tive também esse problema na minha coluna aqui no Japão, chama-se Gikuri Koshi. E quando eu fui embora para o Brasil, a minha mãe é profeta, já falecida, tudo. Quando ela viu que eu estava sentado no computador e não conseguia levantar da cadeira porque estava doendo o coxim, ela falou: o que você tem? Eu falei assim: eu estou com uma dor aqui no coxim meu, aqui nas dores, que eu trouxe do Japão, não estou conseguindo levantar. Ela falou: peraí que eu vou fazer uma oração por você. Colocou as mãos, a mão dela queimava nas minhas costas. E assim que ela terminou a oração, depois de uma hora e pouco, acabou tudo, não tinha dor mais nenhuma, até hoje, faz mais de 20 anos. Até hoje eu não sinto mais nada na coluna. Um milagre feito através da minha mãe, Jesus o soberano usou ela, e eu como crente recebi. E aí aconteceu o milagre, curado da coluna. E é assim que acontece. Quando eu contei esse testemunho para ele, ele falou assim: não, mas a minha já é... Como é que é, pastor? Hã? A minha já é sequela. Pode ser o que for. Pode até não ter outra coluna ali, mas Deus coloca outra coluna. Pode ter sequela, pode ser o que for. Se acreditar, vai receber o milagre. Aleluia. Para você ver que não podemos perder tempo. Você pode estar fazendo um churrasco, você pode estar em algum lugar, você não pode perder tempo. Pode estar no seu trabalho, você não pode perder tempo. Se o Espírito Santo falar com você, tocar em você, pode ir lá que vai acontecer. Então é assim que nós tratamos com o soberano. Soberano em nossas vidas, a intimidade soberana sobre nossas vidas faz com que nós agimos na hora que precisa. Ele quer nos usar, quer usar você, quer usar qualquer um. Se ele usou até a mula para falar com Balaão, você sabe a história na Bíblia? Ele usa qualquer um, se precisar, se necessário. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa guardar essa palavra, possa entender que a existência do soberano é real, é invisível, mas é real, e você deve se prostrar por ele, deve aceitar ele como o único suficiente salvador da sua vida e andar nos caminhos dele. Irmão, nossa salvação está próxima, não vai demorar muito, eu creio. Aleluia. Então, para que nós possamos entender, para que nós possamos estar sabendo que esse soberano é existente, evite de ouvir muitas coisas
nesse mundo, e você pegar a palavra do Senhor, e você ter uma intimidade, ler a palavra do Senhor, meditar, e fazer a vontade de Deus. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, é o que vai levar nós à vida eterna. Amém? Curva sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Te amamos, te adoramos, reconhecemos a sua soberania sobre nossas vidas, sobre tudo que o Senhor criou, sobre a humanidade, sobre tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Porque o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai, é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, é a majestade, é a grandeza, é o poder. Reconhecemos isso, Pai. Por isso, meu Deus, somos crentes e cremos no Senhor, cremos numa vida eterna, cremos, meu Pai, na salvação de nossas vidas, cremos no Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, que entregou a sua vida naquela cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Senhor. Nós cremos, Pai, e estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua noiva, para que nós possamos subir e para que depois possamos descer para reinar sobre as nações. Então, Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as mãos para essas vidas que estão nos assistindo, para essas vidas que vão nos assistir, para os teus filhos, para as tuas filhas que estão na igreja, que elas sejam abençoadas, que elas sejam preparadas para fazer a tua obra, para ser usadas pelo Senhor, Pai. Assim essas vidas que estão também nos assistindo, que sejam alcançadas, Pai, para que sejam usadas, Pai, lá na África, Senhor, lá no continente americano, na Europa, no continente latino, que todos sejam usados, meu Pai, para pregar o teu evangelho, a tua palavra, curando, libertando, transformando vidas no teu nome poderoso, que é o nome do soberano, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando o teu evangelho aqui no Japão, por mais essa oportunidade de nós falarmos a tua palavra e ser revelada pelo Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre o nosso coração. E o santo e glorioso nome do Senhor venha ser glorificado para hoje e para todo sempre. E entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é nosso soberano, reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo que há nela. Reconhecemos, meu Deus, que nós precisamos, Senhor, necessitamos, Senhor. Então pedimos ao Senhor que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que nós falamos ou fizemos que desagradou o teu coração. Nos dê um coração novo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, um coração cheio do teu amor, do teu Espírito, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo aqui na terra, para fazer a tua vontade e o teu querer, conforme o Senhor quer que nós façamos, Senhor, para que nós possamos ter mais intimidade do Senhor, conhecer o Senhor nas profundidades do teu amor, guardar, Senhor, meu Deus, o amor, a fé, guardar, Senhor, a esperança, a perseverança e a obediência ao Senhor, na tua palavra poderosa, para que nós possamos meditar de dia e de noite, para que nós possamos se aproximar mais da intimidade com o Senhor, conhecendo mais o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não aquilo que o Senhor faz, mas aquilo que o Senhor é, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder e o soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Entregamos essas vidas, meu Pai, que se encontram na UTI. Se entregamos, meu Pai, porque já foram desenganados pelos remédios, pelos médicos. Mas o Senhor é um Deus que faz um milagre. O Senhor é um Deus que toca com o teu poder. E essas vidas venham ser curadas pelo poder do Senhor. Famílias, meu Pai, que estão aí na ilha, estão brigando, estão se separando, nós repreendemos a seta maligna, repreendemos a confusão, repreendemos toda a entrada de Satanás sobre esse casamento, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Crianças, meu Pai, que estão doentes, crianças que precisam, meu Pai, de uma cura, meu Pai, que o Senhor possa estender as mãos sobre essas vidas, Pai. Meu Deus, sobre todos os teus filhos, sobre todas as vidas, meu Pai, que se encontram nesse momento, que estão orando, estão pedindo, meu Deus, uma cura, uma libertação, uma transformação, uma libertação do presídio, uma libertação, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, do asilo, uma libertação, Pai, da casa do câncer, que o Senhor possa estender as mãos sobre essas vidas, e essas vidas venham ser curadas e transformadas pelo poder do Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, entregamos nossas famílias, nossos familiares, para que sejam abençoados, protegidos e venham reconhecer a soberania do Senhor sobre a vida deles, sobre toda a família.
nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos, no nome do teu Filho amado querido, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estende suas mãos, vamos ficar de pé. Já vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, a majestade, a grandeza e o poder, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Vão em paz, o Senhor acompanhe. Uma semana de vitória a todos vocês. Até quinta-feira às 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo de coração, tchau.